Oi pessoal, aqui é a Ellen, especialista em editoração gráfica, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Narrativa Editorial. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo no design, né? Como trabalhar como freelancer, como sair da CLT e trabalhar como freelancer. Essa é uma das dúvidas que eu mais recebo lá no meu Instagram, então se você não me segue lá no Instagram, aqui tá o arroba, Narrativa Editorial. É o mesmo arroba pro Instagram e para todas as outras redes, você pode me encontrar lá. Inclusive, no Instagram eu tô sempre abrindo caixinhas de perguntas, eu tô sempre postando Reels com informações super essenciais e curtinhas para que você possa ficar sempre por dentro de todas as novidades do mundo do design e da produção editorial, certo? Então vai lá, me segue, depois volta aqui pra gente continuar esse vídeo, certo? Então essa é uma pergunta que eu recebo bastante, pessoal que chega lá no meu direct: Ellen, eu trabalho com design há tanto tempo, então eu tô aprendendo. E qual é normalmente, né, qual é a jornada do design? Eu mesma passei por essa jornada e pode ser que você também esteja passando por essa agora. E começa com você descobrindo o design, descobrindo os softwares, e aprendendo de forma sozinha ou por cursos como mexer, aprendendo design, como mexer nas plataformas, como mexer nos softwares, e você aprende que você gosta disso e você consegue trabalhar com isso, você pode cobrar por isso. Aí nessa jornada, quando o design já tá confortável, já tá se sentindo seguro, começa a procurar emprego, mandar currículo, seja pra agência, pra gráficas, pra algum escritório, pra algum estúdio, e eventualmente começa a trabalhar na área. Tudo muito lindo, tudo muito perfeito, no começo é mil rosas, mil maravilhas, mas depois de um tempo você começa a perceber e se dá conta que você poderia trabalhar sozinho, que você poderia fazer o seu horário, ser o seu chefe, tomar as decisões da sua própria empresa, se destacar como design, crescer sozinha na sua carreira, e é quando você começa a estudar e a pesquisar sobre empreendedorismo. Então é por isso, muito provavelmente, que você tá aqui nesse vídeo, porque você tá se perguntando como empreender no design. Eu quero sair da CLT, eu já decidi. Inclusive, eu vou deixar linkado aqui um vídeo em que eu já falei sobre os pós e contras de trabalhar na CLT ou em agência. Então, se você não viu, vê esse vídeo até o final, depois vai lá nesse para você ver e comparar o que vale a pena para você. Se na sua realidade hoje você prefere trabalhar como CLT e como freelancer. Aqui eu tô falando diretamente para quem tem interesse em trabalhar com freelancer, tá? Se você já se identificou, esse vídeo vai ser perfeito para você, porque aqui eu vou estar falando sobre os conceitos básicos de empreendedorismo voltado para o design e quais são as características essenciais em um profissional empreendedor voltado para o design, claro. Mas antes de sequer começar a falar sobre empreendedorismo, eu preciso deixar aqui esclarecido a diferença entre um profissional autônomo e um profissional empreendedor. Eu também, durante um bom tempo, achei que isso fosse a mesma coisa, que eu trabalhando de forma autônoma, eu seria uma empreendedora, mas foi só depois de eu abandonar esse projeto, o primeiro projeto que eu tinha de trabalhar sozinha, de ver que não estava dando certo, que eu decidi começar a estudar mais sobre isso, estudar mais a fundo, entender mais sobre empreendedorismo, e foi quando eu, enfim, entendi e consegui separar as duas coisas, né? Então vamos lá. O que é ser um profissional autônomo? O autônomo é uma pessoa que trabalha sozinha, sem vínculo diretamente com uma empresa, e ela trata direto com os clientes. Parece muito com um freelancer, né? Mas qual é a diferença de um freelancer autônomo e um freelancer empreendedor? Os autônomos nem sempre têm o objetivo de expandir os seus negócios e crescer no mercado. E foi isso que eu precisei entender para definir o restante da minha carreira, se eu ia seguir como autônoma ou se eu ia seguir como empreendedora. É com esse vídeo que eu espero te ajudar a você tomar as próximas decisões para sua carreira de designer. O que eu vou falar aqui, obviamente, é voltado para a área de design, mas pode ser aplicado em várias outras áreas em que você deseja trabalhar como empreendedor. Até porque eu vou trazer os conceitos básicos e as características essenciais de um empreendedor, mas voltado para o design, mas não somente nessa área. Então tá bom, Ellen, eu entendi que um autônomo é uma pessoa que trabalha sozinha, trata diretamente com os clientes e não tem o objetivo de crescer e expandir os seus negócios. Então, o que faz um empreendedor? Qual é a diferença do empreendedor? Empreender, vocês precisam entender que empreender é uma habilidade que pode vir da pessoa. A gente pode ter características de um empreendedor, mas também que, como muitas outras coisas, ou a maioria das coisas, são habilidades que nós conseguimos adquirir e aprender. Se um autônomo não tem a intenção ou objetivo de crescer e expandir os seus negócios, o empreendedor já é o completo oposto. O empreendedor ele está sempre em busca de identificar as necessidades do cliente, as oportunidades que o mercado oferece, as necessidades que o cliente tem sobre um produto ou sobre um serviço, quais são as tendências do mercado, o que está sendo relevante no momento ou não.
Quando eu comecei a olhar para minha área com um olhar de empreendedorismo, eu comecei a achar uma série de falhas que eu e o meu serviço poderia preencher. Como, por exemplo, a grande falta de informação do mundo editorial, principalmente para autores independentes. Eu trabalhando com editoração gráfica, eu trabalho com design de capa e de diagramação, mas eu reparei que tinha muita dúvida ainda sobre esse mercado, né? E por meu cliente principal ser um autor independente, que muitas vezes não faz ideia de editoração, não faz ideia do que é um formato de um livro, diagramação, capa, eu me pus no lugar de responder essas perguntas para ele e isso me gerou mais conteúdo. Gerando conteúdo, eu alcancei mais clientes, simplesmente porque eu me perguntei quais dúvidas o meu cliente ideal quer. Eles são autores independentes, não tem muita informação sobre editoração, não tem informação de onde pode imprimir o seu livro, às vezes não sabe que tem como fazer publicação de modo grátis por empresas como a Wiclap ou a própria Amazon, que imprime, fazem livros de capa comum, não só e-book. Então, me colocando nesse lugar de perguntar o que o meu cliente precisa e o que ele não tem no momento, eu consegui criar conteúdos relevantes, respondendo essas perguntas e, consequentemente, trazendo clientes que, vendo que eu tenho conhecimento nessa área, vendo que eu consigo responder as dúvidas que ele tem, também imagina e vê que eu sou uma especialista e vai saber resolver o problema dele, seja no design de capa ou na diagramação. Então, só nisso eu consegui entender a necessidade do cliente e as tendências do mercado. Tendência do mercado, autores independentes querendo serviços de capa e diagramação, né? De editoração gráfica. Como solução, eu comecei a dar essas informações, explicar isso. Então, ele sabendo que antes de fazer a capa e diagramação comigo, ele precisaria passar pela revisão do texto, pela preparação, por um planejamento, né? Já fiz esse caminho dele encurtar, assim, em semanas, coisa que ele levaria em meses, para chegar até mim e eu poder oferecer o meu serviço para ele. Então, o cliente normalmente vai ter um problema e a gente vai resolver. Só que, como empreendedor, como que a gente vai mostrar para esse cliente que nós resolvemos o problema dele? Isso é um dos tipos de pensamento de um empreendedor. E outro exemplo que eu posso dar na minha área, identificar as oportunidades e compreender as necessidades do cliente, eu tive outro insight quando eu percebi que o atendimento entre o cliente, meu cliente ideal, e o profissional que ele precisa era muito escasso. Eu faço parte de um grupo de capistas no WhatsApp durante muito tempo. Capistas que eu digo, design editorial, produtor editorial, tem vários nomes, mas para facilitar a gente chama de capista, diagramador ou designer editorial, beleza? Só para vocês não se confundirem. Eu faço parte desse grupo e as conversas do dia a dia, a gente trocando as ideias, eu percebi que o atendimento era uma comunicação muito distante entre o cliente e quem estava fazendo o serviço. Eu vi uns designers falando que só respondia por e-mail, só passava orçamento por e-mail, não respondia direct, não tinha WhatsApp, o cliente tinha que entrar no site deles ou então entrar num link de um formulário, preencher todas as informações, enviar e depois de 24 horas tem um orçamento. Eu me colocando no lugar como uma pessoa que já precisou desses serviços, porque eu também sou autora independente, né? Antes de trabalhar como designer e me especializar na área de editoração gráfica, eu comecei a trabalhar com livros escrevendo. Então, eu já tive do outro lado de ter que entrar em contato com um capista, com um diagramador. E se fosse comigo, que eu precisasse entrar num formulário, responder um monte de coisa, ou só tiver que entrar em contato por e-mail, e eu não tivesse todas as informações que eu preciso para preencher naquele formulário, eu não mandaria mensagem. Então, eu simplesmente me perguntei como eu gostaria de ser tratada se eu fosse até um profissional buscar esse serviço, né? E a resposta foi bem. Eu gostaria de ser tratada bem, eu gostaria que o profissional entendesse o meu projeto, procurasse saber o que eu quero, procurasse entender qual o objetivo, se vai ser impresso, se vai ser digital, se vai ser colorido, se vai ser preto e branco, e não preencher isso num formulário de forma tão indiferente, sabe? Foi quando eu decidi mudar a minha forma de atendimento. Eu comecei a estudar atendimento ao cliente, eu comecei a estudar vendas, objeções, eu comecei a pensar como uma empreendedora. Como que eu posso fazer para encantar esses clientes? Como eu posso fazer para numa conversa, num bate-papo, eles decidirem fechar comigo. Foi quando eu comprei um chip específico pro número da empresa, né? Botei o WhatsApp Web no meu celular e comecei a dedicar um tempo específico para atendimento. Então, todo mundo que chegava no meu Instagram, através do meu marketing, através da minha divulgação, ou até mesmo pelo site, e vinha falar comigo no WhatsApp, era eu mesma que respondia. Hoje não mais, hoje eu tenho uma pessoa para cuidar o atendimento para mim.
Até porque escalonou num jeito que eu não tava esperando, eu não consigo mais dar conta de todo o atendimento e trabalhar. Porque pra você ter noção, o atendimento aumentou tanto que antes eu separava somente amanhã pra atender os clientes. E hoje, se eu ainda estivesse atendendo, eu ia ficar o dia inteiro no WhatsApp atendendo, eu não ia trabalhar, eu não ia fazer meus outros projetos. Pra você ver como uma simples identificação de um problema, a pessoa não tem um bom atendimento, não tiram as dúvidas dela, não esclarece o que precisa ser esclarecido. E, consequentemente, isso impede de fechar novos contratos, de fechar novos clientes. Então, eu identifiquei isso, comecei a oferecer um bom atendimento com todos os meus serviços bem detalhados, do jeito que eu trabalho, um orçamento bem claro, uma proposta com início, meio e fim. E tudo isso foi decisivo para minha empresa crescer em 10 meses. Ainda vou ter a oportunidade de estar contando aqui a minha trajetória na área de design, exatamente como eu fiz para sair da CLT e trabalhar diretamente como freelancer. E se eu já tiver gravado sobre isso, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui agora, então depois que você assistir aqui, vai lá ver como que foi a minha carreira de design, porque teve esse crescimento em 10 meses, mas depois que eu comecei a aprender e a estudar sobre empreendedorismo, antes disso, eu tenho uns 8 anos de experiência de design pra trás e eu conto tudo isso mais detalhado lá nesse vídeo, tá bem? Então, recapitulando, nós já falamos que a base do empreendedorismo é identificar problemas, compreender as necessidades do cliente, as tendências do mercado, para que assim nós consigamos criar produtos ou serviços que sejam relevantes e diferenciados. Claro, continuando, o planejamento é super necessário. Se você quer sair da CLT, você quer trabalhar como freelancer, você vai precisar se planejar. Ter um plano de negócios bem detalhado e bem estruturado é essencial para você traçar metas a longo prazo e deixar claro para você mesmo aonde você quer chegar, para que assim fique muito mais fácil você definir metas e estratégias para alcançar e chegar onde você quer chegar. Hein? Eu sei que parece meio óbvio que para empreender você precisa planejar e nesse ponto do vídeo você deve estar se perguntando: tudo bem, Ellen, eu sei que eu preciso planejar, mas como que eu faço isso? Como que eu monto um plano de negócio bem estruturado? Só a frase já assusta, né? Plano de negócio bem estruturado. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu sei porque quando eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, isso também me assustou bastante. Mas foi quando eu comecei a estudar e a entender que não é esse bicho de 7 cabeças que a gente acha. A gente tem essa mania de achar que as coisas vão ser muito mais difíceis do que realmente são, sem antes mesmo tentar. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu vi que o plano, né, o grande plano de negócios bem estruturado, nada mais é do que se fazer as perguntas certas sobre você, seus objetivos e sobre a sua empresa. Você reparou que o empreendedor basicamente se questiona de tudo, o tempo todo? Qual o objetivo do meu cliente? Qual o problema ele tem? Como eu posso sanar esse problema dele? Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Qual o meu objetivo? Qual é o objetivo da minha marca? Como o meu serviço ajuda o meu cliente? E pesquisando em vídeos, site, artigos, Instagram para negócios, WhatsApp para negócios, eu consegui juntar uma série de perguntas que foram essenciais para eu entender sobre o meu negócio, o meu cliente, onde eu queria chegar e como, o que ou quando eu precisava fazer para chegar nesses objetivos. Perguntas do tipo: qual a minha meta de faturamento mensal dentro de um ano ou daqui a um ano? Quantos clientes eu preciso atender para chegar nesse número? O que eu posso fazer para chegar nesse cliente? Esse meu cliente ideal, ele tá mais presente aonde? No Instagram? É por e-mail? É por TikTok? O que eu preciso fazer? Como eu preciso fazer para prospectar esses clientes? Chamar a atenção dele, fazer com que o meu design, o meu serviço seja visto e relevante para eles. Qual a realidade que eu quero para mim no próximo ano? São perguntas essenciais que vão fazer você se questionar sobre a sua posição, onde você quer chegar, como você quer se portar para o seu cliente, como você quer ser conhecido, como você quer ser reconhecido, sem contar questões da própria marca em si. E eu poderia passar horas aqui falando sobre planejamento do empreendedorismo, mas não é o objetivo desse vídeo. Então eu decidi trazer alguns exemplos desses tipos de pergunta que a gente se faz para reconhecer mais de si e do seu negócio. E para mostrar para vocês que as coisas, as ideias ficam mais claras quando a gente coloca no papel. Principalmente quando é para responder perguntas que parecem ser tão simples. Tipo, qual meta de faturamento você quer por mês daqui a um ano? Pode até imaginar que você quer ganhar 10 mil, você quer tirar 15 mil por mês, mas eu duvido que você tenha colocado isso no papel e pensado: tá bom, agora o que eu preciso fazer para chegar nesse número?
O que eu preciso fazer para sair de um autônomo e me tornar um empreendedor que fatura de 10 a 15 mil reais por mês? E aqui vale um adendo, na verdade vai ser 2 em 1. O primeiro é que não precisa ser um documento super elaborado, cheio de pergunta, feito numa planilha, ou então um documento bonito no PDF. Se você quer saber como que eu comecei o meu planejamento, foi no post-it. Comecei listando coisinhas bobas, como que eu queria estar, como que eu queria chegar, tendo as ideias e botando nos post-its. Depois eu passei isso para um caderno, fui fazendo à mão. Por último, depois de ter respondido várias perguntas, mudado de ideia, apagado, refeito, eu consegui juntar em torno de 40 perguntas respondidas sobre o meu cliente ideal, o objetivo da minha marca, o meu objetivo como empresa, e passei tudo para o Notion, que hoje é o que eu tenho aqui guardado, esse arquivo comigo. Mesmo no Notion, tipo assim, muito simples, página branca, título e resposta, pergunta e resposta. Não precisa de frufru, a gente não precisa, essa nossa mania de perfeição impede que a gente faça muita coisa. Então, se você tá querendo empreender agora, não fique esperando o momento perfeito, porque o momento perfeito nunca vai existir. Começa com o que você tem. E o segundo adendo é que eu demorei em torno de 3 a 4 meses estudando a fundo sobre empreendedorismo para poder definir esses aspectos da minha empresa, para eu entender sobre o meu negócio e sobre mim. Então, não tenha pressa. Vamos deixar esse imediatismo de lado, vamos parar com essa mania de querer fazer tudo as coisas para ontem, porque quando a gente vai com pressa, a gente quer fazer tudo de qualquer jeito, não dá certo. Eu vou usar aqui a metáfora da casinha, né? A gente monta uma casinha em cima da areia, vai vir a água forte, vai vir a onda e vai derrubar toda a casa que a gente fez. Então, vamos montar uma estrutura, nos preparar, nos organizar, porque que a gente for construir daqui para frente seja sólido, em um ponto que não foi pensado bem o suficiente, chegue com uma surpresa para acabar com aquilo que a gente está construindo. Então, outro ponto importante do empreendedor, além do planejamento, é a gestão financeira. Como eu falei no vídeo lá dos pós e contras de ser CLT ou ser freelancer, no freelancer, você é responsável por tudo, né? Todas essas responsabilidades de planejamento, de gestão financeira, de administração é da empresa. Já no freelancer ou como empreendedor, você precisa dar conta de tudo isso. Saber se seus preços estão bem definidos, se eles estão de acordo com o mercado, não tá barato demais, se não tá caro demais, se é justo com a qualidade de serviço que você oferece. Você sabe exatamente quanto cobrar por cada projeto seu? Vamos dizer que você é social media e você cobre X por um pacote com 4 artes, Y com um pacote com 5 artes, W com um pacote com 15 artes. Se for trazer um exemplo para minha área de editoração gráfica, o meu orçamento depende do tipo de diagramação, se vai ser colorido, se vai ser preto e branco, depende do estilo da capa, se ela vai ser impressa, se vai ser digital, se vai ser tipográfica, se vai ser ilustrada, se vai ser vetorial ou então manipulação avançada. Eu tenho bem definido cada serviço meu e quanto custa cada serviço. E é função do empreendedor definir tudo isso. Mas tá bom, Ellen, como que eu faço? Como que eu faço para definir o meu valor? Como que eu sei? Eu não faço ideia, não sei quanto cobrar pelo meu serviço, eu não sei quando o pessoal tá cobrando. Pesquise. Não tem lugar melhor para entender sobre a sua área, sobre os seus concorrentes, sobre os seus clientes, do que o próprio mercado. Com o que você quer trabalhar? É com criação de site? É com criação de panfleto? É com design de social media? É com editoração gráfica? Pesquisa esses serviços. Quanto é a média hoje de design de uma capa? Quanto é a média hoje de um pacote de social media? E fazer essa pesquisa é importante porque muitas vezes a gente se subestima, né? Ah, eu faço isso aqui em 1 horinha, sentado no meu computador, não vai me dar trabalho, eu vou cobrar 50 reais nisso. Aí você vai ver o preço normal de um projeto desse no mercado é 500, 700 reais. Aí você não só tá perdendo dinheiro, como também tá desvalorizando serviços de outros profissionais sem até mesmo saber. Então é algo que você vai saber com o tempo, conforme você for trabalhando, pegando experiência. Com o tempo, com a experiência na área, não vai demorar muito para você nem precisar mais fazer essas pesquisas de mercado para saber quanto é que tá mais ou menos, porque você já vai saber o valor do seu serviço,
o quanto o seu serviço ajuda outros clientes, outras pessoas, e você mesmo vai conseguir ajustar isso com base nessas informações, nesses exemplos que eu dei, como por exemplo o valor do programa, valor de imagens, licenças, dólar e etc. Porque como empreendedor a gente também precisa entender os custos de uma empresa. Nem tudo que entra de projeto é nosso. Na verdade, a gente precisa deixar isso bem separado. Defino um salário para mim, tirando os custos da empresa, eu tenho um salário, e depois o que sobra, eu decido o que vai ser reinvestido na empresa, seja em equipamento, em anúncio, em marketing, ou se esse dinheiro vai para o meu fundo de emergência. Até porque uma das desvantagens que eu mencionei lá naquele vídeo de ser freelancer é a instabilidade financeira. Então, se a gente não tem esse controle de um mês que tá bom, saber lidar com isso para que no mês que tá ruim não sofrer tanto é essencial. E já que eu mencionei anúncio e marketing lá nos custos da empresa, aqui vai uma realidade de muitos designers que querem empreender, mas têm muita dificuldade para entender isso. Para você ser lembrado, você precisa ser visto. Não adianta você ser excelente no seu trabalho se ninguém sabe o que você faz. Concorda? Investir em marketing, divulgação é essencial para o empreendedor. E hoje, com as redes sociais, isso está muito fácil de acontecer. Principalmente de modo orgânico. Acontece também com anúncios. É muito melhor quando a gente tem a possibilidade de investir em anúncio, de investir em propaganda, mas hoje é possível você ser visto e você ser lembrado de modo orgânico. E claro que de modo orgânico não é a mesma coisa que ser de graça, porque produzir conteúdo leva tempo. E leva muito tempo. Produzir conteúdo pode ser um grande empecilho para alguns empreendedores, mas é algo que a gente precisa fazer de qualquer forma. Porque do mesmo jeito que as empresas grandes estão investindo em si, na própria imagem, alcançar novos clientes, para conquistar novos clientes, a gente também precisa. Você está numa agência, trabalhando de CLT, tá chegando o projeto para você, é porque tem uma equipe da empresa trabalhando no marketing, trabalhando na divulgação, na prospecção de novos clientes, e o projeto chega para você só para você executar. No empreendedorismo, tendo o seu próprio negócio, sendo o seu próprio patrão, você precisa trabalhar nisso. O cliente não cai do céu. As pessoas não têm como adivinhar o que você faz. E eu lembro que já vai fazer um ano, ou fez um ano, na verdade, que eu tava na Bienal de São Paulo do ano passado, e eu já trabalhava com design, mas eu não tinha aberto ainda a narrativa. A narrativa editorial ainda não existia, e eu tava nesse processo de saber o que eu ia fazer, se eu ia empreender, se eu ia desistir mesmo nessa parte de design. Uma mesa assim, com vários influenciadores, com vários youtubers, gente conversando, e uma menina falou que ela precisava de um design do site, mas que não achava ninguém. E eu assim, gente, eu trabalho com isso. Eu faço site. Como que as pessoas que estão sentadas na mesa comigo não sabem que eu trabalho com isso? E é bem isso, elas não sabiam porque eu não falava. Misturava a minha vida de autora como de design, eu não trabalhava só isso, eu não me posicionava como uma especialista de design. Então não tem como, e na verdade não tem nem cabimento a gente reclamar que não tem cliente se não faz a divulgação, se não mostra o seu serviço, se você não fala o que você faz. Também reclamava que eu não tinha cliente, mas numa mesa cheia de pessoas que me acompanhavam nas redes, conhecia a minha vida de autora, não sabia que eu também trabalhava com design. Então é um grande problema, né? Então eu já falei sobre as bases do empreendedorismo, e aqui no finalzinho desse vídeo eu queria destacar algumas características que um bom empreendedor tem. Lembrando que não necessariamente são características que você precisa nascer com. Claro que tem pessoas que têm um tino de empreendedorismo mais afinado, mas como eu mencionei lá no início do vídeo, são habilidades que a gente consegue adquirir. Então, se você não quer mais trabalhar de CLT, você não quer ser mais um funcionário, mas você não se enquadra como empreendedor, você pode aprender essas coisas. Então, eu vou listar aqui 5 características que eu acho muito importante o empreendedor ter. Para ter sucesso, claro, porque tem muitas pessoas que iniciam o empreendedorismo, mas não dá certo porque não tem essas habilidades ou não desenvolve essas habilidades durante todo o processo de planejamento e desenvolvimento da empresa. E a primeira é a criatividade. Mas é claro, Ellen, como é que o empreendedor de design não vai ser criativo? Só que eu não tô falando dessa criatividade de lidar com os projetos. Claro que é muito importante a gente trabalhar a nossa criatividade para criar arte, criar projetos do zero, pensar fora da caixinha, e isso é essencial para o design de qualquer área. Mas uma boa característica de um empreendedor de design é principalmente pensar em estratégias e soluções inovadoras que surpreenda e encante o seu cliente. A segunda característica de um bom empreendedor é ser proativo.
Tá sempre em busca de novas oportunidades, não ficar na zona de conforto, não esperar que nada fique caindo do céu. E de novo, trazendo um exemplo pra minha vida, quando eu tava fazendo lá o planejamento da minha empresa, depois de ter levado esse choque de ter um monte de gente sentado comigo que eu não sabia o que eu fazia, eu decidi traçar um planejamento, como eu já tinha falado com vocês, e nesse planejamento eu especifiquei que eu queria ser conhecida como especialista em produção de livros. Eu defini minha área, defini o serviço que eu ia fazer, defini em que eu queria ser especialista, que no caso é editoração gráfica. Na editoração gráfica eu defini o estilo que eu queria aplicar, porque tem gente que trabalha somente com ilustração, tem gente que trabalha somente com arte manipulada, então eu fui bem específica em tudo que eu queria fazer. E quando eu defini tudo isso que eu queria fazer, eu me perguntei, tá, agora o que eu preciso fazer para me tornar especialista nessas áreas que eu quero? Então, para ser reconhecida pelo meu trabalho impecável, eu sabia que eu ia ter que me especializar, e para me especializar, eu teria que fazer o quê? Por exemplo, se eu queria fazer capas manipuladas, eu teria que estudar manipulação de imagem no Photoshop. Então eu já sabia Photoshop, eu já tinha uma base de Photoshop, lá fui eu me especializar em manipulação de imagem de Photoshop. Ser empreendedor é isso, é sempre estar indo além, pensando no novo jeito de alcançar cliente, pensando numa nova forma de vender mais, pensando numa nova forma de melhorar o seu serviço, de aumentar o valor do seu serviço. E essa atitude de pegar uma ideia e fazer acontecer, com certeza é uma das características mais importantes de um empreendedor. Mais uma característica de um bom empreendedor é a resiliência. É preciso ter equilíbrio emocional para lidar com os clientes, para lidar com os problemas, para as atividades administrativas, planejamento, gestão financeira, tudo isso que eu falei antes, a gente precisa ter um equilíbrio emocional assim de milhões, porque eu já tive que resolver uns problemas assim que se a gente não tá bem equilibrado bem emocionalmente, a gente surta. E eu gosto sempre de pensar que nenhum trabalho é perfeito. Se eu estivesse trabalhando para outra pessoa em outra empresa, eu provavelmente teria os mesmos estresses, se não mais. Eu teria que lidar com esses problemas de qualquer jeito, se não de outras formas. As partes são ossos do ofício. Resiliência, respira fundo, tem que ter paciência. O importante de um bom empreendedor é construir um bom networking. Para ser empreendedor, precisa pensar como empreendedor e não tem nada mais empreendedor do que fazer networking. Conhecer pessoas da sua área, trocar ideias com profissionais, se conectar com pessoas que você admira, acompanhar profissionais que têm a mesma ideologia e pensamento que você, tudo isso vai te ajudar a criar uma rede de contatos. Até porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando a gente vai precisar das pessoas, a gente não sabe quando a gente vai precisar de uma boa parceria, uma boa oportunidade de negócio, e eu sou muito do timezinho que nós somos o que consumimos. Então, além de estar sempre em contato com profissionais da minha área, eu tô sempre procurando o meio de estar bebendo dessa fonte, bebendo da fonte do empreendedorismo, acompanhando pessoas que são empreendedoras, pessoas que são inovadoras, pessoas que me inspiram realmente a fazer o que eu faço e fazer com excelência. Eu não poderia falar sobre as habilidades de comunicação de um empreendedor. Você pode não ter habilidade de comunicação, você pode não ter habilidade de venda, você pode não saber apresentar a sua ideia, mas é algo que você vai precisar ser e aprender para ser um empreendedor. Eu identifiquei isso logo no começo, que eu era um pouco travada, até nos stories do Instagram, fugia muito do assunto, gaguejava. Isso ainda acontece porque a gente não tem essa intimidade toda com a câmera, e é algo que a gente vai aprendendo, como tudo na vida, com o tempo. Não sabia vender Coca-Cola no deserto, gente. Você poderia me colocar no meio do Saara lá com um pack de Coca-Cola no calor de 40 graus, eu não ia saber vender porque eu não sabia. Não sabia como abordar o cliente, não sabia como conduzir uma venda. O que eu fiz? Fui lá aprender venda. Fiz um cursinho simples de venda no WhatsApp, aprendi sobre objeções, aprendi como conduzir uma venda. Isso é essencial para um negócio de sucesso. E eu vou dar o exemplo de novo, lá no início, de que eu reconheci esse gap na minha área de comunicação, que as pessoas não se conversavam, não tinha essa conexão direto entre o profissional designer e o autor, ou o profissional designer e o editor. Eu preenchi essa lacuna com comunicação, levando um bom script de venda, sabendo conduzir uma venda, e isso gerou todos os resultados que eu mencionei antes, né? A narrativa editorial cresceu o tanto que cresceu em 10 meses, 11 meses, porque eu reconheci essas falhas, eu reconheci as características que o bom empreendedor tem, e eu comecei a me moldar e a trabalhar nisso para chegar onde eu queria chegar. Por último, para encerrar esse vídeo, eu não poderia deixar de falar que empreender não é para todo mundo, e tá tudo bem. Tem gente que quer ficar na sua, não quer ficar pensando em planejamento, em gestão de negócio, ter que lidar com cliente, ter que fechar venda e contratos, e tá ok.
O empreendedorismo, pra mim, é pra quem não aguenta mais trabalhar pros outros, não aguenta mais ter que dar satisfação pra patrão, horário fixo, ganhar a mesma coisa sempre. É pra quem não tem medo de sair da zona de conforto e tentar coisas novas, seja pra ganhar ou pra perder, porque a gente nunca perde, né? A gente aprende. Com o que a gente aprende, a gente tenta de novo pra lá na frente não cometer o mesmo erro e ter um melhor resultado. O empreendedorismo realmente é pra quem tá disposto a olhar pro próprio negócio, pra própria carreira e ver oportunidades, ver inovação, ser proativo, não ter medo de se expor. E não é todo mundo que tem ou tá disposto a adquirir essas habilidades para se tornar um empreendedor. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham adquirido um novo olhar sobre essa área do empreendedorismo, do design, do freelancer. Quando a gente pensa em freelancer, normalmente não estamos conectando o empreendedorismo com isso, né? A gente pensa mais no autônomo como do empreendedor, e hoje nós vimos essa diferença, além das características de um bom empreendedor, da base que a gente precisa saber para ser um empreendedor na área do design. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E claro, se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada pela companhia e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!